Hoje estamos na noite de Páscoa, noite de ceia, mas também estamos na nossa série chamada Deuses do Coração, confrontando a idolatria interior à luz da glória de Deus. E o nosso terceiro tema, para a nossa terceira mensagem, é um tema muito especial. Hoje nós vamos falar sobre a idolatria espiritual. Você sabia que existe a idolatria espiritual também? Você vai descobrir isso daqui a pouquinho com um pouco mais de detalhes. Se houver alguma criança que ainda não foi ao Ministério Kids, já está liberado, tá bom? Se quiser levar os filhos, Jean, já está ali, liberadinho. A Fran já está lá na sala pronta para receber, tá? Ô glória! Ô glória! Amém. Então vamos para o texto de Mateus 23, versículo 8. Vai nos dizer assim: mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Aqui na terra não chamem ninguém de pai, porque só um é o pai de vocês, aquele que está nos céus. Obrigado. Nem queiram ser chamados de guias, porque um só é o guia de vocês, o Cristo. Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Amém. Até aqui é o texto que nós vamos trabalhar. Como você sabe, eu já falei, nós chegamos à nossa terceira mensagem dessa série, e que jornada maravilhosa nós temos feito ao longo das Escrituras. Nós temos sido desmascarados, os ídolos do nosso coração diante de nós a cada semana. Temos descoberto ídolos que talvez não conhecíamos, coisas que idolatramos sem nem perceber, coisas que colocamos no topo do coração de maneira inocente, vamos botar assim entre aspas, mas que se tornam esses falsos deuses na nossa vida. Então, para hoje, o nosso tema vai ser a idolatria espiritual. E essa, irmãos, ela pode ser talvez a mais perigosa de todas elas. A idolatria espiritual pode ser a mais perigosa de todas elas, eu vou te mostrar o porquê. No texto que lemos aqui de Mateus 23, vemos o Senhor Jesus falando com dois tipos de pessoas, dois tipos de público, ao mesmo tempo. No versículo 1 de Mateus 23, ele vai dizer assim: então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Então, as palavras ditas do versículo 1 para frente eram para as multidões, mas também para os discípulos de Jesus, aqueles que decidiram seguir a ele, que atenderam ao seu chamado. Isso nos mostra, então, que o que viria a seguir eram lições que ambos deveriam absorver e entender, tanto o povo quanto os líderes. E no primeiro versículo que lemos aqui, o versículo 8, vemos que a instrução contida nele não era para as multidões, mas era uma instrução para os discípulos que ali estavam naquele momento. Projeta para a gente, Adriel, o versículo 8 novamente, Mateus 23, 8. Olha só o que Jesus diz aos discípulos: mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Queridos, eu não sei você, mas que palavras duras essas de Jesus na minha concepção. Porque ele confronta algo que está dentro de nós, uma das piores coisas que habitam dentro do nosso coração, que é a ambição e o desejo pelo reconhecimento humano. Vemos que todos nós temos essa pontinha de vaidade, essa cobiça dentro da gente. Essa cobiça que pulsa nas nossas veias de querermos ser reconhecidos por aquilo que fazemos. É natural do ser humano buscar esse reconhecimento. Então nós queremos receber méritos, honras e glórias pelo nosso desempenho. É assim no nosso casamento, por exemplo, Marconi. Não é assim? Nós homens, quando lavamos a louça, o que nós queremos? Ouvir um grande elogio das nossas esposas. Nossa, que marido abençoado que eu tenho. A gente faz ali o servicinho da louça, lava, seca, mas o que a gente quer em troca? Um elogio, irmãos, é claro. Lá em casa eu faço isso todas as vezes. Depois de lavar, eu chego para frente e digo assim: que marido abençoado que você tem, né? Eu provoco essa resposta nela, porque a gente tem esse desejo. Eu digo para ela assim: mereço ou não mereço um uau?
Aí ela diz, merece, merece. Uau, lavou muito bem a louça. Então a gente faz isso no nosso casamento. Nós também temos esse desejo de reconhecimento e essa busca por mérito no nosso trabalho. Nós chegamos um pouquinho mais cedo do que deveria, nós saímos um pouquinho mais tarde do que precisaria, nós fazemos funções além do que fomos contratados para fazer. Na maioria das vezes, a contragosto. A gente não queria fazer, mas a gente é obrigado para não perder o emprego. Mas alguns de nós fazem essas funções extras justamente porque tem essa expectativa de reconhecimento. Pelo esforço que está dedicando à empresa, pelo tempo extra que está ficando ali e, claro, também pelo aumento de salário, né, irmãos? Sejamos francos. A gente sempre faz um pouquinho a mais querendo algo em troca, seja reconhecimento ou seja um benefício próprio. Sim ou não? Claro que sim, óbvio, é inerente da nossa humanidade desejar isso. Mas é assim também na igreja. É assim também dentro do ministério. Nós acabamos fazendo as coisas esperando reconhecimento em troca também dentro da igreja. Irmãos, nós ouvimos falar que Deus é o nosso galardoador, mas lá no fundinho do nosso coração, nós esperamos sim ser chamados de alguma coisa importante e receber algum título que nos torne mais espiritual que os outros irmãos. Seja o título de um líder, seja receber o título de um diácono, seja receber o título de pastor, seja receber o título de bispo, de apóstolo, que nem existe, né? Seja receber o título de mestre da palavra e assim por diante. Qualquer outro título aí que você queira imaginar. Nós ambicionamos por isso na nossa vida espiritual também. E é por isso, justamente por isso, que quase ninguém quer limpar o banheiro da igreja. Porque lá no banheiro não tem holofote. Lá no banheiro não tem luzes, não tem câmera filmando, não tem microfone na mão. É por isso também que quase ninguém quer limpar o mato na frente da igreja, da calçada, sentar com a gente lá, os homens, e raspar a matinho a tarde toda, raspar o matinho lá. Por quê? Porque lá não há glória, lá não há mérito, lá não há reconhecimento. O máximo que a gente vai fazer é assim, dar um tapinha nas costas e dizer muito obrigado por ter vindo aqui nos ajudar. Mas não há nada além disso. Não há nenhum mérito nessas coisas. Então, irmãos, eu vou te falar uma coisa muito sincera. Muito sincera. Aqui na cultura cristã, eu tenho um lema da igreja. Agora não é um lema meu, agora é um lema da igreja. Ninguém segura o microfone na mão sem antes ter segurado uma vassoura. Ninguém sobe aqui em cima dessa plataforma sem antes ter descido ao banheiro para limpar. Então, assim, se queremos reconhecimento, se queremos mérito por alguma coisa, se queremos desempenhar um papel espiritual na vida da comunidade da igreja, nós precisamos primeiro descer, se humilhar, servir aonde ninguém está vendo, para daí sim, com o passar do tempo, ser colocado em outras posições de maior destaque. Então, eu guardo isso comigo, irmãos. Eu não boto ninguém para ministrar, não dou microfone para ninguém que primeiro não tenha servido na limpeza da igreja. Seja varrer o chão, limpar o banheiro, limpar a cozinha, qualquer coisa. Não ministra sem antes ter feito isso. E eu testo a pessoa, testo mesmo. E eu faço isso para saber onde está o coração dela. Tem muitas pessoas que eu já chamei para ajudar e não vieram. Não porque não podiam, mas porque não quiseram. Eu entendo quando a pessoa não pode, trabalho, viagem, qualquer outra coisa. Mas tem gente que disse que não viria porque não queria vir. Eu não quero, pastor. É sábado à tarde. Poxa, eu não quero limpar a igreja, não quero varrer o chão. Então, eu testo para saber onde está o coração dessa pessoa. Agora, pergunta se nós oferecêssemos o microfone para pregar, talvez no domingo. Talvez essa pessoa aceitaria estar aqui. Ou para cantar no louvor, ou para fazer uma oração, talvez aceitaria. Então, assim, eu testo, irmãos. Eu faço esses testes porque eu preciso saber onde está o coração da pessoa. Se está no servir a Deus ou no ser visto em nome de Deus. Tem diferença. Tem diferença. E tudo isso que eu estou falando tem a ver com idolatria espiritual. Você vai entender. Então, cuidado. Não comigo, mas com o seu coração. Nesse sentido. Porque um dos aspectos da idolatria espiritual é exatamente esse, que muitos de nós
pela vontade, pela ambição de ser reconhecido como alguma coisa, nós acabamos nos projetando para ter esse lugar de destaque perante os demais irmãos. Nós talvez dizemos assim, eu não tenho ídolos no meu coração, não idolatro líderes, mas quem sabe você deseja ser idolatrado como um líder. Talvez em algum momento você ambicionou isso, você se projetou, você pensou nas suas atitudes, tentando convergir para ganhar uma visibilidade e ficar por cima dos demais irmãos que olhassem para você e dissessem, nossa, como aquela pessoa é boa, como aquela pessoa é ungida, como aquela pessoa é escolhida de Deus. Não é assim? É assim, irmãos. Muitos de nós, às vezes, na ambição de ser esse ídolo no coração dos nossos irmãos. Só que esse é exatamente o pecado dos fariseus que Jesus denunciou nessa passagem de Mateus 23. Projeta para a gente Mateus 23, versículos 6 e 7. Começamos do 8, certo? Jesus já dando uma instrução. Agora vamos ver por que ele estava dando essa instrução. Olha ali, versículo 6. Gostam do primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas. Gostam também das saudações nas praças e de serem chamados de mestre. Esse era o pecado dos fariseus. E esses somos nós. Todas as vezes que temos esse desejo, essa ambição pelo reconhecimento, caímos nisso, caímos nesse pecado de desejar os primeiros lugares, de desejar os melhores lugares nas sinagogas, sermos saudados como paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, diácono. Paz do Senhor, apóstolo. Um dia eu vou ministrar sobre isso, da questão de apóstolo aí você vai entender. Mas nós temos essa ambição, esse desejo. Queremos ouvir elogios pela boa pregação que fizemos no domingo à noite. E aí, eu me incluo, irmãos. Não ache que eu estou ministrando só para você, porque a palavra primeiro vem para mim. Às vezes a gente desce daqui e sai com a expectativa assim, será que alguém vai dizer que a palavra foi boa? Será que alguém vai mandar mensagem dizendo, pastor, como a palavra de domingo falou comigo? O que é isso? Desejo pelo reconhecimento. Desejo por ser reconhecido como alguém que ministrou bem, como alguém que tem uma palavra boa. E eu me incluo nisso aqui, irmãos. Queremos, às vezes, ser reconhecidos também como sábios e inteligentes da palavra de Deus, porque nós vamos na escola bíblica. Eu frequento a escola bíblica da igreja, então eu sou mais inteligente, mais sábio das escrituras do que os demais irmãos. Queremos que afirmem o quanto nós somos bênção por ofertar e dizimar na igreja. Buscamos que olhem para nós e digam, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Ambição, o que é isso? Vaidade. Vaidade que habita dentro do nosso coração, querendo nos projetar para esse lugar de ídolos na vida de alguém. Eu não idolatro ninguém, mas será que você não quer ser idolatrado por outra pessoa que caminha com você? Que olhem para você e reconheçam o quanto você é bom naquilo que você faz? Irmãos, isso é pura vaidade, isso é pura idolatria que mora no nosso coração. E é por isso que precisamos tomar cuidado, pois a idolatria não é apenas quando eu coloco alguém acima de Deus na minha vida, mas ela acontece também quando eu tento me colocar acima de Deus na vida de alguém. Isso acontece no casamento, isso acontece no trabalho, mas isso também acontece dentro da igreja, irmãos. Também. Mas tudo bem, eu concordo com você. Talvez tenham irmãos que não têm essa ambição. Não, pastor, eu não quero ser reconhecido. Eu, por outro lado, eu sou muito bem resolvido em relação a isso. Não tenho pretensão de reconhecimento. Que bom. Só que geralmente essas pessoas que usam dessa falsa modéstia, elas fazem o inverso. Elas não querem ser idolatradas porque elas já estão idolatrando alguém. Essas pessoas acabam criando ídolos no seu coração com base em seres humanos que são iguais a ele. E aí que nós chegamos no versículo 9. Bota pra gente Mateus 23, 9 na tela. Aqui na terra, não chamem ninguém de pai, porque só um é o pai de vocês que está nos céus. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você bem séria agora, bem séria.
Larga tudo que você está fazendo e presta atenção em mim. O dia que você chegar para mim e você disser que eu sou seu pai espiritual, eu prometo para você que eu vou exercer a disciplina bíblica que a palavra me autoriza na sua vida. Porque eu não sou pai espiritual de ninguém. Paternidade espiritual não existe. Pastor não é pai de ovelha. Pastor não é pai de multidões. Isso, irmãos, isso é heresia. Isso é heresia. Então, pelo amor de Deus, não faça isso, ok? E eu vou te falar o porquê. Chamar pastor de pai é carência e infantilidade espiritual. Pastor não é seu pai. Pastor não é seu ídolo que você diga, ele é meu pai, é meu paizão. Que carência é essa no seu coração, irmãos? Pelo amor de Deus. Chamar pastor de pai é infantilidade. Paternidade espiritual não existe. Seu pai espiritual é Deus. Não sou eu. Não é nenhum outro pastor, não é nenhum outro líder. De nenhuma igreja, de nenhuma denominação. A palavra te diz, não chamem ninguém de pai, porque só um é o pai de vocês, aquele que está nos céus. Então assim, não deixa ninguém te enganar com essa historinha de que o pastor é seu pai espiritual. Não, não é. Não é. Isso é heresia, ok? Essa é uma cultura do inferno implantada nas igrejas para manipular você a fazer a vontade desses líderes gananciosos e manipuladores. Porque, afinal de contas, se ele é seu pai, você deve a ele honra, você deve a ele a sua vida, você deve a ele a sua vontade, a vontade dele no lugar da sua. Então, eles dizem que ele é seu pai? Não, o pastor é seu pai, porque eles vão te manipular com isso, para que você cegamente dê a sua vida para ele. Voluntariamente, cegamente. E ai de você se você discordar. Ai de você se disser não para o pastor. Você vai ser o rebelde, você vai ser o filho pródigo, que virou as costas para o pai e agora está agindo em rebeldia. É sério, irmãos, é sério, isso acontece, isso acontece. Eles querem que você dê a sua vida a eles em nome do reino. Só que eles não te falam que esse reino é o falso reino, é o reino deles mesmos. É o reino que eles estão construindo para si, porque no reino de Deus, eterno e inabalável, perpétuo, só existe um pai. Quem é o pai? Deus. Esse reino verdadeiro, só existe um pai, que é Deus. Amém? Amém. Então, nada de ficar idolatrando o pastor ou idolatrando outro líder. Por favor, ame e cuide do seu pastor, me ame e cuide de mim, mas adore só a Deus. Não tenha ídolos humanos no seu coração. Sabe por quê, irmãos? Porque nesse sentido também não cria uma visão distorcida e irreal sobre o seu pastor. Porque tem gente que idealiza o pastor como esse ídolo perfeito na sua vida. Alguém que é o seu herói e o seu salvador de todos os seus problemas. Ele vê na figura do pastor alguém que é isento de erros, alguém que não falha nunca, que não tem problemas pessoais, que talvez não tem conta para pagar, que talvez não precisa de dinheiro para sobreviver, que não fica doente, que não vai no banheiro, que está 100% do tempo disponível para receber você, o pastor, na casa dele, de mandar mensagem. Então, tem gente que idolatra o pastor dessa maneira, de dizer, o pastor precisa estar à minha disposição 100% do tempo. Se demora a responder mensagem, o pastor já não é mais o mesmo. Não, irmãos, pelo amor de Deus, pastor é gente como você, com problemas como você, tem dor de barriga como você, sente fome como você, tem dúvidas como você, tem conta para pagar como você. Como disse Jesus no versículo 8, todos vocês são irmãos. Ou seja, eu não sou melhor do que você só porque eu sou pastor, queridos. Não. Às vezes a pessoa cria essa idolatria em cima da figura do pastor, achando que o pastor é esse cara top das galáxias que nunca vai errar, nunca vai falhar e nada. Não, irmãos, eu sou tão humano quanto você, tão pecador e tão carente da graça de Deus quanto qualquer um que está aqui. Sabe, a única diferença é que Deus, na sua infinita misericórdia, me escolheu para me dedicar ao ensino da palavra para vocês, mas fora isso, somos todos irmãos. Vamos repetir esse finalzinho do verso ali? Repita assim, somos todos irmãos. Somos todos irmãos. Somos. Então, por favor, não me idolatre.
Não me coloque como alguém perfeito, porque eu não sou. Uma hora ou outra eu vou falhar com você. Cedo ou tarde eu vou fazer algo que você não vai gostar, que você não vai concordar, que você vai olhar e vai dizer assim, o pastor, eu faria diferente. Eu não concordo com o que o pastor está fazendo. Mas a diferença entre você continuar me amando ou não, é se você entendeu o quão humano eu sou ou não. Se você olhar para mim como alguém tão humano quanto você vai entender que eu também erro. Você vai entender que eu também sou falho, que eu também tenho pecados, que eu também tenho erros. E aí você vai entender, poxa, o pastor também é gente como a gente. E você vai continuar me amando. Agora, se você olhar para mim como um super-herói, na primeira falha que eu cometer com você, você vai virar as costas, sair da igreja e dizer assim, eu nunca mais vou pisar na cultura cristã. Aí você vai procurar o quê? Outro pastor para tornar o ídolo no seu coração. Porque você não entendeu a humanidade. E aí você vai substituindo em busca de alguém perfeito. Vai fazendo novos ídolos criados com base na sua visão de perfeição. Ele tem que ser assim, ele tem que fazer assado, e se ele não fizer, eu vou trocar. O que é isso? Ídolos espirituais. Criamos ídolos espirituais nas nossas vidas. Todas as vezes que olhamos para alguém e achamos que essa pessoa é isenta de falhas e não pode errar. Mas se você entendeu que somos todos irmãos e que isso nivela a nossa humanidade e as nossas falhas, então quando eu errar com você, você vai me perdoar e nós vamos seguir juntos. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos adiante, versículo 10. Mateus 23, 10. Nem queiram ser chamados de guias, porque um só é o guia de vocês, o Cristo. E nesse ponto eu quero te fazer uma pergunta bem séria. E eu quero que você pense bem antes de me responder. Não para mim, para você mesmo. Responda aí para você mesmo. O que tem guiado a sua vida espiritual? Qual tem sido o GPS da sua vida espiritual? Aquele que aponta a direção, aponta o norte, o guia da sua vida espiritual. O que ou quem tem sido esse guia? A palavra está falando aqui, não queiram ser chamados de guias, porque um só é o guia de vocês. Então tem gente que define a sua vida com base na opinião dos outros. Tem gente que define o que vai fazer com base na opinião do pastor. Antes de tomar qualquer decisão, ele vem falar comigo, ou com o seu pastor, enfim, né? Temos pessoas que nos acompanham pela internet. A pessoa assim, poxa, mas o que será que eu faço? Vou perguntar para o pastor. Por quê? Porque acha que eu tenho todas as respostas. Porque acha que o pastor é esse ídolo perfeito e isento de falhas. Não que eu não possa opinar na sua vida, não que eu não possa talvez dar um conselho para você, mas o meu conselho sempre vai ser de acordo e exclusivamente restrito à palavra de Deus. Querido, a palavra te diz isso. A partir daqui você toma a decisão do que você quer fazer, porque eu não posso assumir a responsabilidade pelas suas escolhas, pelas suas atitudes. Caso contrário, eu estou sendo um ídolo na sua vida, você está me idolatrando. Então, se você quer um conselho bíblico, pastor, o que a palavra me orienta a fazer nessa situação? Manda uma mensagem, liga para mim que eu vou ter o maior prazer de responder. Agora sim, pastor, o que será que eu faço? Irmãos, vai orar, vai ler a Bíblia, se tiver com dúvida me pergunta. Eu só não posso assumir esse papel de guia que a palavra está me proibindo de assumir, porque o guia é Cristo, o guia é Jesus, é Jesus. Então tem pessoas que pegam líderes e transformam esses líderes numa espécie de GPS espiritual para ela. Para onde esse líder apontar, ela vai. Se o líder disser vira à esquerda, ele vira. Se o líder disser vira à direita, ele vira. Só que, irmãos, a palavra nos proíbe de ser assim. E eu não estou dizendo que você não deva mais ouvir opinião de ninguém, não me entenda mal, por favor, tenha maturidade. Eu só estou explicando que o texto é muito pontual em te dizer e nos dizer para mim e para você, que nenhum guia humano deve ser colocado acima do guia máximo espiritual da nossa vida, que é Cristo. Cristo, irmãos, já apontou o caminho, já apontou a direção e já apontou a forma como nós devemos seguir nessa jornada. Ele fez isso e fez como? Vindo à terra, sendo homem como nós e dando o próprio exemplo. Ele veio, passou pelas mesmas dores que nós passamos, foi crucificado no nosso lugar, sofreu dores, foi humilhado, foi xingado.
E tudo isso, irmãos, ele fez, portanto, nos amar, mas para nos dar o exemplo, para nos mostrar o caminho, nos apontar a direção. Então, Cristo é o nosso guia máximo. E tudo isso ele fez e deixou registrado na palavra de Deus. Você quer saber o que Deus tem para a sua vida? Leia a Bíblia. Você quer saber o que você tem que fazer diante de tal situação? Leia a Bíblia. Isso aqui tem tudo que nós precisamos para ter uma vida de sabedoria. Tudo, irmão. Se você quer um guia para a sua vida, seguir por Cristo. E se você quer um registro escrito desse guia, leia a palavra. É isso. Mas em nome de Jesus, não idolatre nenhum homem como seu guia espiritual. E muito menos, coloque devocionais acima da palavra de Deus. Porque tem gente que pega o devocional, bonitinho, da capa dourada, bota em cima da sua mesa, uma xícara de café do lado, cadê a xícara? Aqui, e faz isso aqui, ó. Fotinho, com o versículo do dia nos stories do Instagram. E aí ela faz isso para mostrar o quão espiritual ela é, porque afinal de contas, o devocional é o guia da sua vida. Ela não pode passar um dia sem postar a foto do devocional. Tem gente que não abre a sua Bíblia, há tempos para ler o que o Senhor quer falar, revelar para ela. Mas a foto do devocional está em dia no Instagram. Está sempre lá, todas as manhãs está lá. Eu vou te falar mais, esse não é o café que Deus quer tomar com você. Não. Que tipo de café, de alimento é esse onde o livro best-seller é mais idolatrado que a palavra do próprio Deus? Aonde as pessoas colocam literalmente uma idolatria em cima daquilo ali de dizer, nossa, olha o que eu tenho nas minhas mãos. Não é assim? Eu tenho isso aqui. E aí desfila por aí, postando foto e mostrando quão espiritual ela é, porque ela tem o devocional. Irmãos, mera idolatria espiritual. Colocando guias, livros acima da palavra de Deus. Pergunta para ela qual foi o último versículo que ela leu da Bíblia, não do devocional. Quero ver o que ela vai te dizer. Eu estou falando sério, irmãos. Isso é um tipo de idolatria muito, muito, muito séria e muito pesada. Porque o café que Deus quer tomar com você não é aquele onde o livro best-seller é idolatrado acima da sua própria palavra. Onde o mais importante é o ângulo da foto que vai para a internet, ao invés das lágrimas que são derramadas diante da palavra de Deus. Não, nem um pouco. E aqui, vamos para o versículo 10, porque um só é o guia de vocês, o Cristo. E para nós concluirmos o nosso sermão de hoje, a equipe de louvor já pode subir aqui novamente. Mateus 23, versículos 11 e 12, os últimos dois do nosso texto de hoje. Diz assim, mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Meu querido, minha querida, não dê credibilidade a ninguém que não entende o que é ser o menor e o servo de todos. Tem muita gente que quer ser esse ídolo na vida dos outros e ter esse reconhecimento. Não, eu sou o pastor. O que eu falo para você, você tem que fazer, porque eu sou o pastor. Então tem muita gente que se projeta como esse ídolo no coração dos outros e não quer servir, não quer ser o menor, não entende o que é ser servo de todos, como diz a palavra. O maior tem que ser servo. E quem se exaltar vai ser humilhado, mas quem se humilhar, esse será exaltado. Há muitos líderes que, assim como Jesus alertou, buscam as melhores cadeiras, as melhores posições de mais destaque e as honras e as glórias que deveriam ser somente de Deus. Tem muitos desses líderes por aí, irmãos. Fuja deles, em nome de Jesus. Se um dia você não quiser mais congregar na Igreja Cultura Cristã, você entendeu que o seu tempo aqui acabou e que você tem que ir para outro ministério, tudo bem, nós vamos te abençoar. Mas nunca caia nas garras desses líderes manipuladores que não entendem
o que é servir alguém. Que não entendem que a idolatria às vezes mora dentro do coração deles, que vão buscar para eles os melhores lugares, as cadeiras de honra. O dia que você for numa igreja que você vê cadeira reservada para pastor, saia. Vira as costas e vai embora. Vai para outra. Por que a cadeira é reservada para o pastor e não para a irmã que está desempregada? O que torna o pastor diferente de quem chega depois? Nada, irmãos. Um dia a cultura cristã vai ter mais pastores. Um dia essas cadeiras vão estar cheias de outros irmãos. E quando esse dia chegar, o pastor que quiser sentar na frente vai ter que chegar cedo. Porque se chegar tarde, ou vai ficar em pé ou vai sentar lá atrás. Vai sentar onde tiver lugar. Não vai ter lugar reservado. Então, se um dia você for em alguma igreja que você vê pastores puxando para si a honra, puxando para si o reconhecimento, lugar reservado, cadeira em cima do palco, vira as costas e vai embora, irmãos, porque essa não é uma igreja bíblica e não é uma igreja saudável. É uma igreja de manipuladores que cedo ou tarde vão te manipular para fazer a vontade deles. Acredite, vão fazer. Eu já vivi isso. Eu já passei por isso. Por isso que eu estou falando para você. Fuja desses lugares, em nome de Jesus. Porque nenhum homem deve substituir o lugar de Deus em nossos corações e nenhum de nós deve almejar ter esse lugar no coração de alguém. Lembre-se do que o próprio Jesus nos ensinou no texto de hoje. Somos todos irmãos. Então, nada de idolatrar líder, nada de criar idolatria espiritual no seu coração, não idolatra pastor, não idolatra ninguém da banda, não idolatra líder do diaconato, não, irmãos, não. Adore somente a Deus, porque nós somos todos irmãos e estamos debaixo de um único senhorio e governo. O senhorio e o governo de Jesus, o Cristo. Aleluia! Amém. Glória a Deus. Vamos orar nesse momento? Feche seus olhos por um instante.